Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha só, resolvi fazer um áudio porque a atividade de hoje mistura esses dois conteúdos, os quantificadores e os adjetivos indefinidos, tá? Então, eu acho que quando o aluno escuta, né, a gente explica, fica mais fácil do que ele lendo, né? Então, vamos lá. Primeiro, vou falar dos quantificadores, os mais usados, os mais, né, são many, few, much e little. Many são muitos e muitas, few, poucos e poucas. Por isso que depois dessas duas palavrinhas aparece um substantivo no plural. Much, muito ou muita. Little, pouco ou pouca. Por isso que depois dessas palavrinhas aparece o substantivo no singular. Isso aí, tá? Não tem muita dificuldade, porque pelo significado você percebe isso. Aí vem os exemplos aqui, né? Porque vocês podem não identificar o singular e o plural. Então vamos lá. Essas palavrinhas que estão em caixa alta, aqui, ó, people são pessoas, children, crianças, men, homens, women, mulheres. Sempre quando essas palavras aparecem, eu tenho que usar many ou few, tá? Não posso usar o outro grupo, né, que usa palavras no singular. E os substantivos que já terminam em S, ES ou IS, aí não tem dificuldade. Se está no plural, você tem que usar o many ou few. Já os substantivos no singular têm diferença em inglês e português. Por exemplo, a primeira palavra news, em inglês, notícia. Em português, a gente tem o plural de notícia, mas em inglês não tem. Então, se eu quero falar de news, ou eu uso much ou eu uso little. A mesma coisa com goods, mercadoria. Vou usar ou much ou little. Music, ó, isso aqui gera confusão. Por quê? Em inglês, music é música no sentido geral. Se eu quero falar de duas músicas, two pieces of music. Eu não posso dizer musics. Isso não existe em inglês. Agora existe song e songs, que são canções, mas a palavra música é incontável. Information, a mesma coisa. No Brasil, a gente tem balcão de informações, mas em inglês, information é uma palavra incontável. Depois a gente tem massas, né? Substantivos feito de massa, pão, bolo, tudo isso é incontável em inglês. Líquidos, water, wine, juice, wine é vinho, juice é suco, também incontável. Flour, sugar, salt, que são pós, né? Farinhas. Depois os sentimentos, ó, love, power, sadness, né? Eu até pedi no exercício muito amor. Como é que você fala muito amor em inglês? Much love, tá? Bom, agora vamos passar para os adjetivos indefinidos, que são some, any, no. Agora, eles são sempre acompanhados de substantivo, por isso é que são denominados adjetivos indefinidos, que são palavras que dão ideia de indefinição, mas que são sempre acompanhados de substantivos. Mas agora o substantivo não interessa mais. Não importa se é singular, se é contável, incontável, agora isso não faz a menor diferença. O que que eu vou prestar atenção quando eu uso some, any e no? O tipo de sentença, isto é uma afirmação, é uma afirmativa, é uma negativa ou uma interrogativa? E aí, para eu escolher um desses três, eu vou ter que seguir aquela tabelinha, né? Por exemplo, some, em qual tipo de sentença eu uso? Sentença afirmativa ou a sentença interrogativa. Mas por que a interrogativa? Porque essa interrogativa é de oferecimento, não é qualquer pergunta, é uma pergunta de oferecimento. Você quer? Você poderia fazer determinada coisa para mim? Quando a gente oferece ou quando a gente pede, a gente quer que a pessoa aceite. Por isso é que é indicado o uso de some nesse tipo de pergunta, né?
Would you do a favor for me? Né? Some favors for me. Então, a gente usa sempre o some nesse tipo de pergunta, de oferecimento ou de pedido, tá? N, negativas, interrogativas, ou então uma frase afirmativa que o N quer dizer qualquer. Por exemplo, I love any sweet, sweets, eu gosto de qualquer doce, né? Sempre que você faz uma frase afirmativa em que N é utilizado como qualquer, com significado de qualquer, ele pode ser utilizado. Mas assim, eu vou fugir um pouquinho dessa. Vou usar mais N em perguntas ou em negativas. E o no? Apesar de emprestar um sentido negativo, né, você só pode usar em frase afirmativa. Por exemplo, I have no time. Então, quando você diz I have no time, o que quer dizer em português? Eu não tenho nenhum tempo, não tenho tempo. Então, a frase em português, ela é negativa. Mas você só pode inserir no numa frase afirmativa, que aí você muda o sentido, né? Da sentença. Ao invés de você dizer assim, I have some time, eu tenho um pouco, você diz I have no time, eu não tenho tempo, né? Então, o no só pode ser inserido em frase afirmativa. Então, hoje, vocês vão fazer um exercício englobando essas duas noções. Não é difícil. Agora, tem que ter atenção. Quando se fala em much, many, few e little, eu olho o quê? O substantivo. Quando eu falo em some and no, o que eu olho? Se a sentença é afirmativa, negativa ou interrogativa. Simples assim, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp e a gente conversa, ok? Bye bye, um bom trabalho para vocês. Bye.